Ah, muito bem. Meus irmãos, vamos orar, agradecendo a Deus, né? Creio que eu cumprimentei a todos aqui, né? Somos um grupo pequeno, claro, vai chegar mais pessoas, mas eu gostaria só de saber o nome de vocês dois, que eu acho que eu ainda não sei, casal, Leonardo e Suzilaine. Muito bem, Leonardo e Suzilaine. Mais uma vez, sejam bem-vindos, né? Meu nome é Jardelli, né? O pastor Renato, ele está de férias, né? E ele pediu que eu substituísse aqui hoje. E aí eu estou aqui à disposição de vocês, né? Fiquem à vontade. Bem, vamos orar, agradecendo a Deus? Paulo, você ora para a gente, Paulo? Sim, Deus. Caso o contrário fosse, nós estaríamos perdidos por completo, Senhor. Mas pelo teu amor, pela tua graça, que o Senhor tem para conosco, tu mandou teu filho aqui para nos salvar. Agradecemos, Senhor, por esse dia, por todos que estão aqui, Senhor. E também, Senhor, queremos pedir que o Senhor fale aos nossos corações através do pregador dessa noite, do Gabriel. Que o Senhor esteja falando conosco, queremos ouvir a tua voz. E também, Senhor, queremos pedir que o Senhor esteja intercedendo ali com aquele povo ali de Vitória, Senhor, que está um caos ali. Tantas pessoas desnorteadas, tantas famílias destruídas, tantas coisas mal arrumadas que está acontecendo ali. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia daquele povo, Senhor. Pedimos, Senhor, também, Senhor, pelo nosso governo, que o Senhor esteja colocando ali, Senhor, pessoas responsáveis, pessoas Sim, meu Deus. que tentam, pelo menos, acabar com essa corrupção que está acabando com o país. Também, Senhor, te agradecemos por esse momento de estarmos aqui, Senhor. Sabemos que de outra forma não estaríamos, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Toninho, está chegando ali, né, Toninho? Bem, irmãos, o Renato me passou que ele está trazendo aqui, está tratando aqui durante as quartas-feiras, né, sobre a história da igreja. E ele tinha sugerido a gente continuar falando da história da igreja, né? Quarta-feira, eu e o Douglas, porque na quarta-feira que vem o Douglas vai estar aqui falando, ministrando o estudo. E aí eu disse para ele, como eu não estou acompanhando ele, eu não tenho vindo às quartas-feiras, eu não estou conseguindo acompanhá-lo, eu não sei qual ênfase que ele está dando aqui, como que está sendo esse estudo, né? Aí eu falei, Renato, eu acho que vai ser melhor se a gente pausar na história da igreja e você continuar quando você voltar, porque eu temo que a gente tome um caminho diferente do seu. História, você pode abordar a história de vários ângulos, né? E a gente pode tratar num viés mais político, num viés mais doutrinário, né? Então, o meu temor era justamente esse, era de atrapalhar no final vocês, porque o Renato ele já tem esse curso todo na cabeça dele, já sabe onde que ele vai trilhar, os caminhos. De repente eu chego aqui e vou falar de algum aspecto político do terceiro, do quarto século e deixo outros pontos relevantes que ele queria tratar. Quando ele chegar, vocês vão estar aí meio que perdidos, né? Eu peguei na última quarta-feira, acho que foi a última eu tive aqui, eu peguei um pedacinho ele falando do primeiro século, gostei muito. Mas foi uns 15 minutos só, e eu não assisti nem mais uma aula dele sobre história do cristianismo. Então, eu pedi a ele concordou, ele até gostou, tudo bem, Jardel. E aí, eu tive a ideia de trazer esse assunto aqui. Né? Eu acho que é um assunto interessante, volta e meia, algumas pessoas me fazem essa pergunta aí, ó. Versões da Bíblia, tem uma interrogação ali que eu não coloquei, mas ela existe, tá? Por que tantas diferenças? É uma pergunta, né? Por que a gente tem tantas versões diferentes da Bíblia? Especialmente, né, na nossa língua portuguesa. E outras línguas também tem, né? Mas o português nós temos versões, se vocês me perguntar agora, quantas versões tem em português, eu não saberia dizer, porque esse número ele se atualiza anualmente, né? Versões católicas novas, protestantes novas, espíritas e assim por diante.
Então, é um número que se atualiza a cada momento. Mas o fato é, né, essas versões são diferentes entre si. Volta e meia a gente se depara com algumas diferenças aí, intrigantes, e eu quero falar por que que essas diferenças existem. Por que que elas acontecem? Elas não acontecem por acaso. Ô João, você desliga o ventilador, por favor? Eu acho que ninguém vai reclamar, não. Se começar a fazer calor aqui, a gente... só fazendo barulho, né, Paulo? Bom, irmãos, então, você já se perguntou, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte, você já se perguntou por que que há tantas diferenças entre as Bíblias? E aí, quando você pega a mesma sociedade bíblica do Brasil, que é a sociedade bíblica do Brasil nossa, né, evangélica, ela tem textos que se traduzem diferente. Quem já fez essa pergunta aqui, honestamente? Levante a mão. Não, por que que tem diferença? Ou talvez... A igreja presbiteriana, ela usa a do João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Eu acho que não tinha que trazer outra versão, não. Eu acho que tinha que usar essa. Na igreja usa essa, um exemplo. Se o Supremo Concílio falar, vai ter que usar essa, então nós vamos usar essa. E descarta as outras. Porque vira uma bagunça na igreja. Eu trago a minha Bíblia, que é essa aqui, a revisada, a Bíblia que a presbiteriana usa. Chega aqui, eu não posso abrir ela. Tem outras versões aí. Eu acho isso muito esquisito. Um dia nós fomos num culto aqui na casa do Felipas, e eu levei um visitante, e ele é de outra religião, não é evangélico. Aí, vamos ler a Bíblia aqui? Vamos. Aí o pastor Renato começou uma lá e eu com outra aqui, e ficou aquele negócio, e falou, pô, para fechar sua Bíblia que não tem nada aí. Eu fiquei sem graça. Não, é porque o Renato estava com outra versão, não sei, essas versões que tem aí. Fica assim, chato. Então, nós vamos usar só uma. Eu sou da opinião que use uma. Se falar que é a outra, vai ser a outra, mas que use só uma. Porque tem hora que lê essa aqui, tem hora que lê outra, então eu não sei se eu trago a Bíblia, se eu não trago. Eu fico carregando, chega aqui e ela não é usada porque lá é outra versão, esquisito. Eu concordo, viu, Paulo? Concordo mesmo. A gente tem que resolver isso aqui, né? Um assunto para nós resolvermos no conselho da igreja, né? E aí a gente fechar com uma versão, porque geralmente isso pode gerar, sim, essa... Agora, isso não quer dizer que o Paulo não está defendendo aqui que usar versões na sua casa, né, Paulo, não é importante. O problema, a ênfase que ele está dando aqui é no culto. Realmente no culto, né, Valtair? Eu acho que fica um pouco embaraçoso. Você concorda também, né, Valtair? Fica um pouco embaraçoso mesmo. Aí você tratar lendo aqui, né? Eu e Renato, nós somos dois fãs da Nova Versão Internacional. Renato usa demais nas pregações dele. Eu também gosto muito. Para mim, hoje, é a melhor versão que nós temos das versões modernas, né? Não existe versão perfeita, mas eu gosto muito dessa e Renato também. Mas a gente tem que resolver isso mesmo, Paulo. Eu concordo, né? Eu acho que a gente, se tiver que optar pela Almeida. A Almeida, ela né, tem alguns quesitos que ela vai ganhar. Mas eu concordo com você. Um assunto para nós resolvermos, né? Tá certo. Não é isso, Paulo? Fala assim, quer mais alguma coisa? Não? Muito bem, irmãos. Então, é isso aí. Ó. Por que tem essas diferenças? Então, é isso que a gente vai estudar. A questão, ela não é simples. Eu vou logo adiantando que essa questão não é uma questão... É muito fácil de se entender. Eu vou procurar aqui traduzir da forma mais tranquila possível, né? Mas, por favor, me interrompem a hora que vocês quiserem falar. Se tiver alguma dúvida e tudo. Ó, Jardelli, o que quer dizer isso? Tem alguns termos técnicos, eu vou explicar esses termos. Mas não é, gente, quando a gente fala de tradução de Bíblia, é algo muito complexo. Não é uma tarefa fácil, não, é muito difícil. E para a gente ter a Bíblia traduzida, né, é um trabalho de anos e anos, então envolve muito trabalho.
E o texto bíblico, o processo de traduzir não é só a questão da Bíblia, não é só a língua, mas existem outras questões por trás também. Então, o que eu estou dizendo é que eu vou tentar ser mais... É um problema, isso aqui é um tema difícil, mas eu, por favor, pode me interromper aí a hora que surgir dúvida, tá? Eu vou falar assim de algumas coisinhas, palavras mais que não faz parte muito da realidade de vocês, mas qualquer coisa vocês me interrompam aqui. Combinado, irmãos? Por favor. Muito bem. Então, quando a gente fala de... As diferenças só existem porque existem traduções. Existe a necessidade de traduzir. Por que existe? Porque as pessoas precisam ler a Bíblia na sua língua, né? Então, já que existe essa... Só de ter uma tradução, gente, já é um problema. Porque... Deixa eu até voltar aqui. Porque não existe tradução perfeita de língua nenhuma para outra língua, né? Especialmente de uma língua como as línguas da Bíblia. Hebraico, aramaico e grego. Não existe uma tradução perfeita. Eu vou repetir, para quebrar esse mito na igreja. Não existe uma tradução perfeita da Bíblia. Todas as traduções são imperfeitas. Elas não conseguem expressar plenamente o sentido original que os autores bíblicos quiseram reproduzir. Aí você vai me perguntar, mas você está dizendo que então a Bíblia não consegue, Deus não consegue comunicar-se através dela? Obviamente que sim. A gente entende a mensagem, eu não estou defendendo que a gente... Não estou sendo contra a tradução. O que eu estou dizendo é que o processo de traduzir, gente, é isso mesmo. Não é impossível você equalizar uma língua com a outra, totalmente. Né? Nem os falantes de língua inglesa, né, Camila? De língua moderna, é possível, Camila? Você expor tudo do inglês exatamente no português e ajustar isso? Camila é professora de inglês, né? Quem precisar de aula de inglês, ela está aí, né, Camila? Fazer uma propaganda para a Camila. Então, não dá, né? Não dá para fazer isso. E se o inglês, que é uma língua nova, né? É uma língua nova, comparada às línguas bíblicas, é uma língua nova. Comparada às línguas bíblicas, imagine só as línguas bíblicas. Então, a gente já vai quebrando isso aí. O tradutor já tem esse problema. Um tradutor vai olhar e traduzir de uma palavra com um sentido, o outro vai traduzir com outro sentido. Já tem diferença. Ou seja, já existe um problema aí. Quando a gente toma conhecimento dessas diferenças, aí sim, aí a gente fica mais tranquilo, né? Porque essa questão foi uma questão que me incomodou. Quando eu comecei a ler a Bíblia, gente, logo nos primeiros anos de conversão, eu vi as diferenças, não pode, velho. Por que esse está tão diferente assim? Não é isso. Por quê? Né? E aí eu fui cavando e busquei as respostas. Bem, a primeira questão é com relação a forma de tradução. Eles chamam de abordagem de tradução. Existem duas abordagens que os tradutores usam. Uma é chamada a abordagem de equivalência dinâmica. O que ela faz? Ela tenta transmitir o pensamento, tão somente o pensamento de uma língua na outra língua. Então, deixa eu tentar dar um exemplo, né? Com o inglês, que é uma língua nova. Eu sei que boa parte aqui tem bom conhecimento assim, de inglês, consegue ler. No inglês você fala assim, né? How old are you? Não é isso? How old are you? Eles estão perguntando, qual a sua idade? Mas, literalmente, o que quer dizer how old are you? Se a gente for traduzir palavra por palavra. Traduz para nós, Camila. Quanto velho você é? Faz sentido, Guegue, eu chegar para você e falar assim, Guegue, quanto velho você é? Não, eu vou te ofender, né? Já, você está me chamando de velha aqui? Né? Até se fosse para o Jair assim, nem podia. Não, desculpa, Jair. Né? Então, eu não posso, mas o falante da língua inglesa, ele entende isso, né, Camila? Ele não vai ficar ofendido. Seja, how old are you? Né? Você fala com uma pessoa que é fluente da língua, ela não vai sentir, ela não vai ter problema. Por quê? Ela está entendendo como se você estivesse perguntando para uma pessoa em português qual a sua idade. Agora, eu não posso querer traduzir literalmente, quando eu for traduzir literalmente how old are you para o português, perguntando para Guegue quão velho você é. Ela não vai entender nada. Quando eu falo qual a sua idade, Guegue, traduzindo, quando um americano me pergunta, para te perguntar qual a sua idade, ele me fala, pergunta para ela, how old are you? Eu pergunto qual a sua idade,
eu estou fazendo um trabalho de tradução dinâmica. Eu não estou preocupado com traduzir palavra por palavra. A minha preocupação é traduzir o quê? O sentido, o significado. É isso que eu quero. A proposta da equivalência dinâmica, gente, é essa aí. É tentar transmitir o pensamento, a ideia, e não uma tradução de palavras e frases completas. Tá? Um exemplo que nós temos aqui é a nova tradução na linguagem de hoje. Antes da nova tradução surgiu a Bíblia na linguagem de hoje, BLH. Depois da BLH, a Sociedade Bíblica lançou a nova tradução na linguagem de hoje, que é uma tradução puramente dinâmica. Inclusive, ela gera muita revolta em muitos crentes, né? Eu já vi uma irmã falando assim, de uma outra igreja, ela falando assim, nossa, essa Bíblia não é de Deus por nada. Essa Bíblia não pode ser de Deus, né? Mas por quê? Porque a Bíblia, o Douglas está indo atrás. Porque a Bíblia, ela está tão preocupada com o sentido, com o pensamento dos autores bíblicos, que ela não está comprometida com a tradução de palavra por palavra. Eu confesso que eu não tenho assim, claro, né? Todo tradutor, diz-se, né? O provérbio é que diz que todo tradutor é um traidor, né? Todo tradutor é um traidor. Então, em algum momento ele vai trair. Claro que quando eu comparo alguns textos da nova tradução na linguagem de hoje, gente, eu não fico satisfeito. Tem termos que, honestamente, assim, nós temos que preservar mesmo, né? Termos que são carregados de um sentido teológico. Por exemplo, né? Graça. Eu não fico satisfeito quando eu vejo uma tradução traduzindo como bondade merecida. Porque atrás da palavra graça existe o quê? Toda uma doutrina. A palavra justificação. Eu não gosto. Tem que ser justificação. Mas veja, são palavras que têm um sentido teológico muito grande. Agora, essas versões, elas não estão preocupadas com isso. O objetivo dela é que a pessoa entenda, especialmente uma pessoa que não tenha muita familiaridade com a Bíblia, entenda todo o texto. E aí a proposta é boa. Perdão, como é seu nome? Leonardo. Aí, Leonardo, eu acho que eu estou de mão dada com ela nesse aspecto. Se o objetivo é ler o livro de Ezequiel, aí sim, opa, que bom. Ela vai fazer um trabalho interessante. Vai traduzir pensamentos e tudo, aí a pessoa vai ler, entendi tudo. Especialmente o Antigo Testamento, que é mais difícil, né? A gente sabe que é uma leitura mais difícil, né, Toninho? Então, o fato é que a primeira coisa que você tem que entender é a natureza das versões. Quer ver outro exemplo de equivalência dinâmica? Quantos aqui conhecem a Bíblia Viva? A Bíblia Viva, a Letícia conhece, né? É uma Bíblia, gente, é pior que a nova tradução de linguagem de hoje. Ela é uma paráfrase, né? O que é uma paráfrase? É um comentário do texto, né? Tem uma outra Bíblia aí que não é nem Bíblia não, né? Uma Bíblia que Douglas sabe desses trem errado que aparece aí, ele sabe de tudo. Depois vocês perguntam para ele aí. É um tal de freestyle. Uma Bíblia aí, lá, Letícia, né? Chama Jesus de cara e tudo. Aí tem, o pessoal, aí não, né? Aí não dá, né, Douglas? Então, mas isso não foi uma tradução, foi uma paráfrase, foi um comentário do texto bíblico, não é uma tradução. Então, quando a gente tiver contato com uma tradução, é importante que você identifique que tipo de tradução que é. Algumas Bíblias vão trazer lá, Gabriel, na capa, um comentário do que se trata, de que tradução que se trata. Mas algumas Bíblias vão tentar, outras não vão trazer, né? Mas é importante que a gente tenha isso em mente antes de criticar os tradutores. A nova tradução da linguagem de hoje sofre na boca do povo. Você entra na internet, você digita lá. Vai ter, inclusive, tradutor metendo pau. Falando, essa Bíblia não pode. A Sociedade Bíblica do Brasil é diabólica. Chega nesse nível aí, né? Fica complicado. Mas não acho que é para tanto, não. É o objetivo da tradução que é diferente. Então, gente, só tem dois. A equivalência dinâmica e a equivalência formal. A equivalência formal tenta tornar o texto
por palavra, se necessário, à custa dos recursos naturais de expressão na língua-alvo. Toda língua tem algumas frases, algumas frases que são frases que o próprio povo constrói, né? Frases que são construídas, carregadas de conceitos culturais, né? Se correr o bicho pega e se ficar, o bicho come, né? Vai falar isso em Portugal lá. Será que os portugueses vão entender isso? Né? É uma expressão. Se eu disser um português lá em Portugal, assim, não, mas fulano está me quebrando o galho. Será que ele vai entender isso? O que é isso? Isso é uma expressão idiomática, né? Da língua. Isso é da língua portuguesa. Nosso. Inclusive da língua brasileira. Né? Então, isso as línguas bíblicas têm a mesma coisa. Essas versões formais, ela já não está preocupada tanto com o sentido, em transmitir o sentido. A preocupação delas é com a fidelidade ao texto original. Aí ela vai traduzir, fazer uma tradução rigorosa de palavra por palavra, traduzir, inclusive, Letícia, essas expressões idiomáticas. Aí o leitor sofre. O leitor sofre porque ele não faz parte da cultura dele. Não faz parte do mundo dele essas expressões, né? Então, tem muitas expressões assim, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, né? Então, no Novo Testamento, se os sentidos, se o amor, né? Por exemplo, né? Nós costumamos dizer que qual que é a sede do sentimento? Não, deixa para lá, depois eu falo. Eu vou mudar de assunto aqui. Esse trem não vai acabar hoje, não. Então, o exemplo que o Paulo surtiu foi esse, aqui, ó, a ARA, Almeida Revista Atualizada. A que o Paulo defendeu aqui e eu concordo com ele. Deveria ser a versão oficial, assim que a gente padronizar. Embora, né, eu entenda e ache necessário o uso de outras versões. Mas essa ARA, gente, Almeida Revista Atualizada, é a versão que a Igreja Presbiteriana tem como oficial, né? Esse texto um texto, uma tradução formal da Bíblia, é uma tradução que preza, ela está muito mais preocupada em transmitir o sentido das palavras e das expressões do que traduzir o significado. E quando vocês leem com a nova tradução da linguagem de hoje, vocês veem a diferença. Realmente ela é mais pesadinha, né? Ela é mais pesadinha. E eu, assim, honestamente, as pessoas sempre me perguntam, né? Entre uma e outra, com qual você fica? É uma pergunta, eu respondo, depende para quê? Para evangelizar uma pessoa no trabalho que nunca leu a Bíblia, eu usaria a nova tradução da linguagem de hoje. Pensa numa pessoa que nunca abriu a Bíblia, gente. Esse povo sofre demais para ler a Bíblia. Agora, para usar no culto aqui na igreja, se a gente tiver que escolher uma, claro, eu vou escolher a nova tradução da linguagem de hoje. A ARA, Almeida Revista Atualizada. Se for para a liturgia, porque nós aqui conhecemos a Bíblia, estamos familiarizados com ela. Então, a questão da tradução vai depender realmente para que a finalidade, o público que você se dirige. Uma versão que tentou casar as duas coisas foi a Nova Versão Internacional, lançada pela editora Vida. Essa nova versão, eu gosto muito dela, eu devo confessar. Eu vejo que é uma tradução bem fiel, não é uma tradução formal, mas também não é uma tradução totalmente na linguagem de hoje. Ela tentou manter esse equilíbrio, né? Por isso que a gente gosta dela para explicar texto, para pregar, porque essa tradução, ela é uma tradução, a proposta foi justamente essa. E é interessante que em alguns momentos ela consegue fazer isso muito bem, né? Ela tirou o vós, né? E colocou os vocês, você, né? E conseguiu manter assim, bastante, né, da originalidade dos textos originais. É uma tradução que, de fato, muito boa. Obviamente, como eu disse, não é perfeita, mas uma boa tradução. Eu até recomendo vocês adquirirem, né? Nova Versão Internacional, ela está sendo muito usada assim, nos evangelismos. É um texto que eu uso nos meus discipulados, com as pessoas católicas que eu estudo a Bíblia com elas. Eu levo esse texto.
geralmente eu interajo com as versões católicas também. É um texto bem acessível. Eu recomendo. Acho que é uma tradução boa. O desenrolar aí lá vai bem. Mas só que eu não estou entendendo o seguinte. Esse atualizado aí, fala para mim, só essa palavra atualizada. Atualizado eu sei que é definido, o que é atualizado? Eu sei bem, mas agora, o que é que você quer que você repete aí só? O que atualizado é o momento da Bíblia nova. É. Uma boa pergunta, viu, Toninho? O foco continua na Bíblia antiga. Não, eu gostei de sua pergunta. Ó, gente, a pergunta do Tony... Eu quero saber o seguinte. Quando João escreveu o Apocalipse, se você for pegar na tradução o que é Apocalipse, o que João escreveu lá, muitas coisas lá, se alguém não falar para você, você não vai achar lugar nenhum, não. É muito difícil, a não ser que essa atualizada nossa, né? Lá a água tem outro sentido, a estrela tem outro sentido. Formaliza vários sentidos lá. Agora, eu não sei se essa atualizada, em que sentido, eu nunca vi essa atualizada. Então, em que sentido, por exemplo, em Apocalipse, ela dá uma versão assim, cabal, para que você possa entender tudo? Dá. A atualizada ela é bem fiel. Mas o que você está falando, Toninho, já não é problema de tradução mais, Toninho. O que você está falando já é problema do tipo do texto. Apocalipse é um livro que ele é carregado de símbolos. Isso aí já não tem mais a ver com a tradução, tem a ver com a natureza literária do livro, ou seja, a forma como o livro foi escrita. Não tem Salmos? Salmos é um texto diferente do texto de Apocalipse. Você entende? Então aí não tem a ver. A pergunta do Antônio é interessante. Por que a atualizada chama atualizada? Porque, gente, a primeira tradução de Almeida, ela surgiu no século XVII. Então, à medida que, claro, não se pode ter um texto, nós não conseguimos ler um texto de português do século XVII. Por português, ela precisou de quê? De atualizações. Né? Então, a atualização, ela se dá basicamente por quê? Porque a língua muda. A língua muda. A língua, o português, como qualquer outra língua, ele mudou, ele avançou, ele precisou de ter mudança, ele precisou de ser mudado. Isso é um fenômeno de todas as línguas, então é necessário que haja uma atualização desse texto. No caso de Almeida, a revista atualizada é nada mais do que uma versão nova de Almeida, é uma atualização, Toninho. Por isso que chama atualizada, tá? O Almeida mesmo, ele é do século XVII. Né, ele traduziu, mas para vocês terem ideia, né, veja o que é Almeida, a primeira edição de Almeida, né, aquele texto de Apocalipse, eu estou lembrando aqui, ele fala assim, sei que Jesus falou para a igreja de Laodiceia, né, tu és cego e nu, né, a tradução de Almeida, a primeira tradução de Almeida traduz cego e nuo, o que é nuo? Alguém aqui sugere o que é nuo? Essa palavra em português? Procura no dicionário hoje, no português moderno, você acha. Mas o nu hoje, no século XVII, era nuo. Não é isso? E o que era vossa mercê no português antigo? Era o quê? Vossa mercê ou vós mercê? Era? Vós mercê? O que é hoje para nós vós mercê? O que se tornou vós mercê? Ser, né? Ser, né? Você, né? Paulo lembrou bem. Paulo lembrou bem. A palavra coisas, né? Eu já vi muito pastor falando coisas. Coisas. Outra coisa, no nome de Jesus, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Em o, gente, é no. É no. Por que traduz no nome de Jesus? Traduz no, né? Mas isso é uma questão de atualização, por isso que ela chama atualizada. Beleza, Toninho? Então vamos continuar. Alguma pergunta mais, gente, até aqui? Tá tranquilo, né? Vamos seguir em frente aqui, então, para a gente continuar. Então, olha para você ver o que é tradução e olha o que é uma tradução dinâmica e o que é uma tradução formal. Né? Esse texto é muito conhecido. Ó. João capítulo 1, versículo 1.
A nova tradução da linguagem de hoje, ela fala, no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. A Almeida Revista Atualizada, ela fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A Almeida Revista Corrigida, essa Almeida Revista Corrigida aí, é uma outra atualização de Almeida, Tony. Chama Almeida Revista Corrigida. É, inclusive, a Bíblia oficial da Assembleia de Deus. É o texto que eles usam, né? Diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ah lá, e o verbo estava com Deus. Não mudou, né? Não mudou nada, não. Só as vírgulas ali e pronto. Mas, gente, o que o texto quer dizer? Ó, no princípio, era o verbo quem é? Jesus. O Jesus, o verbo, ele estava com Deus e era Deus. Que confusão é essa? Que loucura. Vocês não pensem que isso para nós é muito tranquilo entender. Mas uma pessoa, gente, que nunca leu a Bíblia. Teve uma época. É verdade, Paulo. Justamente. Com certeza. Aí, olha, eu pensei, quem que nunca se embananou nesse versículo? Vamos assumir aqui, né, Paulo? Peraí, o verbo, no princípio, ele estava com Deus. Como é que é, Letícia? Ele era Deus e estava com Deus? Como pode? E aí, ele estava com Deus e era Deus, é o que o texto está dizendo. Mas a tradução, olha o que a nova tradução de linguagem diz, a NTLH falou, nova tradução de linguagem de hoje. No começo, no início, aquele que é a palavra já existia. Olha como é que ajuda bastante. A Bíblia, no princípio, antes do pecado, Deus se relacionava com os homens sem precisar de... A Bíblia, no princípio, ela foi escrita até em papiro, foi intermédio de papiros. No princípio, Deus falava com os homens, ou falava, eu creio que até Deus já tinha sua família, que Cristo já era a família de Pai. Então Deus falava por intermédio de um outro, relacionava. Depois que entrou o pecado no mundo, é que entrou a Bíblia, por intermédio da inspiração do homem, Deus falou com o homem por intermédio de cartas. Aí o que aconteceu? A Bíblia veio depois do pecado. Só que as traduções, antes é que você falou aí, em aramaico, ela vem modificando, vem até chegar no nosso tempo de hoje. Mas a Bíblia, o que relata a Bíblia, é que ela é a palavra de Deus e que você, depois que entrou o pecado no mundo, o homem também foi se afastando cada vez mais. Então, a coisa chegou numa situação tal que hoje, o pregador hoje, o artifício maior que ele tem na mão, os homens conseguiam, por intermédio de Deus, fazer aquelas maravilhas que era... Hoje até não vejo isso, eu não sei se está acontecendo, mas os homens faziam muita cura, muito milagre por intermédio de Deus. Eles eram ungidos demais. Hoje, os pregadores hoje forçam muito a Bíblia, porque a Bíblia é a natureza de Deus. Lá você vê que se você quer ter uma vida em comunhão com os irmãos, em comunhão com Deus, é a Bíblia que vai te fazer com que você relacione com as Toninho, pessoas. isso é muito importante a gente ser... Foi muito triste a separação do homem com Deus. Então a Bíblia hoje, eu até creio que a Bíblia dos 30 anos para cá, ela cresceu de uma forma tal que antes os católicos nem pegavam na Bíblia. A Bíblia chegou uma época em que ela foi queimada, foi tirada da mão do homem. Então o que aconteceu? Os homens foram afastando de Deus. Como é afasta de Deus é porque ele não pega na Bíblia. A Bíblia é o que eu estou falando aqui agora. A Bíblia segura muito o homem, entendeu? É porque Deus está falando com o homem. Então, hoje a Bíblia, você vê ela escrita eletronicamente, você vê a Bíblia no celular, em qualquer lugar. Tudo quanto é lugar. Agora, tem que agir, tem que haver a vontade da pessoa, ver essa separação que houve do homem com Deus, né? Sim. Deus quer unir o homem por intermédio da Bíblia, mas não é fácil. Não é fácil, não de jeito nenhum. A Bíblia, é claro que a Bíblia é a palavra de Deus, né? A gente está estudando aqui uma questão técnica, né? Mas a Bíblia, claro, né? A Bíblia é a palavra de Deus e a gente está falando aqui do aspecto humano dela, né? Muito bem, então, gente, viu como é que é mais fácil? A tradução na linguagem de hoje não é mais fácil de entender? Ela acaba explicando o texto, né? Fala, João.
Não, é um texto novo. Não tem muitos anos, não. O que você acha? A NVI é de 2000. A NTLH é da década de 90. É da década de 90. A BLH é da década de 80. Eu não estou me recordando o ano dela, da NTLH. Mas são traduções novas. Uma tradução de 10 anos é nova para mim, né? Não é uma tradução velha. Uhum. Almeida. Isto. É. É. Ela vai entender. Eu concordo, João, mas eu estou te entendendo. Mas antigamente as pessoas sofriam muito para ler a Bíblia. Textos difíceis elas não compreendiam. Então, eu estou te entendendo. Eu sei que a sua pergunta acaba dizendo o seguinte: se nós sobrevivemos tanto tempo sem as traduções como a nova tradução de linguagem de hoje, né? Por que a gente teria uma delas agora? A sua colocação acaba sendo, né? Ela é bastante legítima. Mas o que está em jogo, João, são outras coisas aí. E outra, a dificuldade, há muita dificuldade na época também dos nossos avós em ler. Né? Eram analfabetos. Mas assim, não só de ler, mas também de entender. Eu lembro que eu me converti na década de 90, né? Eu só tinha Almeida, praticamente só Almeida. Então, eu mesmo lia textos de Zacarias, dos profetas, eu sofria. Por quê? Porque não é fácil. Eu era um adolescente de 14, 15 anos, muito bem alfabetizado. Então, o problema é esse, né? Se tinha, mas o povo não entendia também. Então, é aí que eu vejo a vantagem dessas traduções. Bom, pessoal, agora a gente vamos começar falando dos motivos. Até aqui, algum questionamento sobre essas duas abordagens de tradução? Será que eu corri muito aqui? Não, né? Está num tempo bom, né? Abordagem dinâmica e abordagem formal. Ô, gente, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Se vocês digitarem na internet, vocês vão ver um debate em torno dessas questões de tradução. Tem uma turma da internet aí, protestante mesmo, que o pessoal é muito, mas muito chato. Muito enjoado. Né? Eles criticam a Sociedade Bíblica do Brasil, criticam a nova tradução de linguagem de hoje, critica tudo. Né? Então, não se assustem se vocês forem acessar e ver alguma coisa, se ver crítica. Infelizmente, né, eu até vi coisas assim, muito feias, né? Porque fulano não fulano não é tradutor, a equipe traduziu não é competente, né? Questionando a capacidade acadêmica do tradutor. Então, coisa muito feia, assim, debates, né? Então, eu não acho que isso é proveitoso, não. Tá? Não se metam com isso, não se envolvam com isso. É uma questão que eu já até estudei, se vocês me perguntarem reservadamente, eu vou saber falar alguma coisa, mas não se envolvam com isso. Né? No final, é uma tremenda bobagem, sabe? Essa discussão em torno de fidelidade e de crítica. Geralmente, a Sociedade Bíblica do Brasil, que recebe críticas de uma outra ala aqui do Brasil, de evangélicos tradicionais, que vão, presbiterianos e batistas em especial, não do Brasil, mas de outras presbiterianas, e que vão criticar de forma muito até feia, né? Questionando. Então, eu acho que isso não é proveitoso, não. Assim, você não perca seu tempo lendo esses comentários, fazendo isso. Não é algo que vai te edificar. Já vou logo adiantando. Então, vamos aos motivos. Né? Eu coloquei alguns motivos que eu não pus todos, eu pus aqueles que eu julgo que são motivos fundamentais. Né? Eu poderia ter posto motivos aqui até mais difíceis, assim, mas eu procurei ser mais
breve e motivos mais próximos da gente. Então, o primeiro motivo é o seguinte, é o mais óbvio de todo. Nós não temos mais os manuscritos originais da Bíblia. Os manuscritos originais que Paulo, que Moisés, né, e que Pedro escreveram lá, nós não temos. Não, né? Talvez eu falei com o irmão isso, né, ficou numa tristeza. Assim, rapaz, mas você está falando que não tem o texto mais, não tem o texto... Não, meu irmão, não tem mesmo. Mas não tem como recuperar, rapaz, não vai recuperar. Não tem jeito, ele ficou muito abalado, né? Por quê, gente? Porque os textos são antigos, né? Um texto do Novo Testamento original é 2.000 anos. O do Antigo, mais de 3.000 anos. Os papiros e pergaminhos, eles eram manuseados, né? Usados nas sinagogas, então, e lidos. Mais do que natural que eles se desgastariam e que novas cópias viessem. Então, não se assuste com isso, né? Não temos mais os textos originais da Bíblia que foram usados para a produção. Né? Quem dera se tivéssemos, né? O que nós temos são cópias desses textos, e isso dificulta um pouco, e por quê? Porque nós temos cópias demais, especialmente no Novo Testamento, eu vou falar isso, e que é necessário um estudo crítico para resolver essas questões das muitas... isso aqui, das muitas manuscritos. O que é um manuscrito? Vale dizer que é um escrito à mão, né? A palavra manuscrito quer dizer isso. É um texto escrito à mão. Então, da Idade Média para baixo, todos os textos eram manuscritos. Não havia imprensa ainda, né? A imprensa surge no século XVI, então os textos eram escritos mesmo, né? De forma, bem antigamente eram escritos em tabletes. Posteriormente veio o papiro e o pergaminho, né? E esses textos, eles são escritos em papiro. Papiro é uma planta, vale dizer, né? E o pergaminho é uma pele de animal, de um cordeiro, que foi usado para escrever. Nós ainda temos muitos manuscritos. Temos manuscritos ainda fragmentos em papiro, fragmentos em pergaminho, espalhados por muitas universidades do mundo e museus também. E temos também, além desses manuscritos de pergaminho e de papiro, temos também os chamados códices. Não sei se você já ouviu essa palavra alguma vez. Códice, o que é? É um livro de madeira, com páginas de madeira. Né? Nós temos vários códices, né? Códices muito importantes que são consultados, né? Inclusive para a tradução da Bíblia. Né? Se você digitar na internet, você vai achar lá, você vai conseguir entrar no site de vários desses códices. Há códices completos do Novo Testamento, há códices incompletos, há códices semi-completos também do Antigo e do Novo Testamento, né? Códices sinaíticos, códice de Alepo, né? Códice de Leningrado, códice vaticanos, e por aí vai. Né? São vários códices que nós temos. Os códices são uma espécie de livro. Né? O papel e o livro moderno acabou substituindo os códices que foram amplamente usados assim, até a Idade Média, século XVI. Foi usado assim, eu não coloquei aqui. Né? Mas um segundo motivo é a questão dos manuscritos. O Novo Testamento é uma particularidade do Novo Testamento. O Novo Testamento tem aproximadamente 5.000 cópias. Sabe o que é isso? 5.000 cópias. Aí você tem um texto de João, um texto de Mateus, um texto de Marcos. Há manuscritos inteiros, há manuscritos completos, mas essa soma de 5.000 são porções mesmo. Né? Porções, uns do segundo, uns do terceiro, uns do quarto, uns do quinto século, do sexto século, do sétimo século. E aí, gente, isso é bom? A pergunta que eu faço para vocês. Vocês acham que isso é bom ou que isso é ruim? É ruim? Boa parte é ruim. Uma parte é ruim, né, Paulo? Eu gostei dessa pergunta. Gostei dessa resposta, Paulo. Concorda, Letícia? Por um lado é bom, por outro lado é ruim? É isso mesmo, Zafar? Né? Aí você pensa assim, mas por que tanto manuscrito? Né?
O Paulo falou uma coisa muito boa, né? Por um lado, é bom. Por quê, gente? Porque nós temos o quê? Muitas testemunhas do texto bíblico. O Novo Testamento foi altamente atestado. Imagina se a gente tem um documento escrito antigo com uma cópia só. Que crédito que esse documento tem? Documento do primeiro século lá, com duas cópias. São duas cópias. Então, assim, o Novo Testamento tem 5.000. Aí, por um lado, a parte boa, Paulo ressaltou essa, né, Paulo? Que você tem vários testemunhos falando ali. Inclusive, gente, quando aquela autora lá teve uma professora de história, né, da Universidade de Harvard, vocês vão se lembrar, ela descobriu um fragmento falando a esposa de Jesus, de 8 centímetros. Vocês lembram disso? Eu sabia até o nome dela, mas eu esqueci, desculpa. 8 centímetros. Aí o texto falava, a esposa de Jesus. Esse negócio deu um bafafá, os sites sensacionalistas todos, a esposa de Jesus e tal, parei que vai de lá. Vejam bem, esses 8 centímetros de texto, foi escrito em grego? Não. Foi escrito numa língua egípcia que já morreu, quando o Egito parou de falar. A língua chamada copta. O Egito falou copta e depois passou a falar árabe. E aí, beleza. Um ponto, não foi escrito em grego. Segundo, é copta, não é grego. Grego é a língua original do Novo Testamento. E terceiro, não é do primeiro século. Datado. Houve todo um sensacionalismo em torno disso, porque sempre tem, né? Isso aí não passa batido, né? Isso aí, muita mídia vai querer ganhar em cima disso. Agora, a pergunta que eu faço para vocês, vocês acham que esse manuscrito, ele gozou de algum crédito? Nenhum, gente. Por quê? Porque nós temos 5.000 manuscritos gregos. 5.000. Dá para saber o que é isso? É 5.000 contra um fragmento que nem em grego está. Então, assim, não fez nem cócegas, né? Não fez, não mudou, não alterou nada aqui na nossa vida. Nossa vida continuou. Ninguém. Aí depois a própria professora lá falou assim, não, isso aqui é uma bobagem mesmo. Não tem crédito, né? Não dá para... Então, gente, a vantagem é essa. A desvantagem é o quê? Se a gente fazer um telefone sem fio aqui. Pode falar, Gabriel? É. Mas por que o sentido é alterado? Isto. Não é o mesmo. E aí, esses textos diferentes apresentam variações, é o que você está dizendo. Apresenta. E essas variações vão gerar conflito entre si, né? Não é um argumento muito legítimo, né? Porque o Antigo Testamento também, que eles creem, tem os seus manuscritos. Não tem 5.000, mas tem muitos também. O Novo Testamento tem mais manuscritos. Então, se um judeu me dissesse isso, o argumento dele cairia logo de perto, porque os textos deles também são vários e possuem variações. Bem, gente, o Gabriel respondeu para a gente. O fato de ter muitos faz com que essa diversidade crie variações. E por que existem variações? Porque o texto, muitas cópias eram copiadas e ditadas. E aí você tem um erro, que é o fato de você ouvir e escrever aquilo que você imaginou que era, mas na verdade não era. Uma palavra próxima, uma palavra perto, né, daquilo que você achou que fosse. A gente vai ver isso aqui. Mas aí, só um pouquinho, Doninho, só terminar aqui, ó. Mas aí entra aquilo que nós chamamos de crítica textual. O que é a crítica textual? A crítica textual é uma ciência da linguística que tem como objetivo restaurar o texto original. E ela não é aplicada não é só à Bíblia, não. Imagine os poetas gregos, lá que escreveram 5.000 anos antes de Cristo. Né?
Imagina esse povo, 5 mil assim, né, gente? Não foi bem 5 mil que eles escreveram, né? 5 mil não tinha nem escrita, né? Mas tudo bem. Imagina essa turma que escreveu. Quantos fragmentos nós temos e cópias de documentos antigos dos filósofos gregos, dos poetas gregos? Muitas. A crítica textual, os críticos textuais, eles trabalham para quê? Estudando essas cópias, várias cópias, e fazendo o quê? Uma seleção e uma reunião para se chegar ao texto que é original, ao texto pretendido, ao texto original. Então, existe, no nosso caso, uma crítica textual do Novo Testamento e existe uma crítica textual do Antigo Testamento. Pessoas que estudam esses manuscritos. Claro, né? Esses manuscritos, a preferência, claro, é para os manuscritos gregos, não os de outras línguas. Os gregos, eles são, por ser a língua que o Novo Testamento foi escrita. Então, esses homens, eles vão estudar e, à luz de todos esses manuscritos, eles vão construir um texto que é o texto original, que seria o texto original. Através de quê? De comparações. De comparações. Eles vão comparando palavras com palavras, contexto, sentido, época em que o texto foi escrito, e aí eles chegam ao que nós chamamos de aquilo que seria um texto original, mais próximo do que seria um texto original. Haja vista, nós não temos mais os textos originais. É isso que quer dizer crítica textual. Tá? A crítica textual é isto, é esse estudo comparado e técnico, né, de vários manuscritos. Estuda-se vários manuscritos e chega-se a um texto padrão, que seria o texto original. E nós temos esses textos aí. De modo que, quando um tradutor ele vai traduzir, ele já pega esse texto que um crítico textual reuniu. Tá? Então, é isso. Né? E vale dizer que quem geralmente mexe com crítica do novo, só mexe com o novo. Quem mexe com o antigo, só com o antigo. Por quê? São dois contextos diferentes. Eles têm as suas peculiaridades. Se uma pessoa for crítica do novo, ele só vai fazer crítica do novo. Você vai mexer do antigo, só crítica do antigo. Ele é um especialista em hebraico antigo, ele é um especialista em grego antigo, e por aí vai. A área é muito ampla. Não dá para se especializar nas duas, né? Ao mesmo tempo. Mas o Novo Testamento possui muitas cópias, aproximadamente 5.000 cópias. Antes de 600 anos, Isaías escreveu 27:13, e já fica para a gente entender o que é texto sobre texto. Aí escreveu: assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra sobre regra, regra a mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, se enlacem e sejam presos. Entendeu? Quer dizer, que Isaías escreveu isso, olha, você vê, 600 anos atrás. E haver esses preceitos sobre preceito. Isso é preceito sobre preceito. Isso aí é cópia sobre cópia. Você mesmo falou aí. Mas agora, a gente tem que ver se não há uma cópia, se é original. Você tem que conferir. Mas aí que está, Tony. Não, a original mesmo, a gente não tem ela mais. É por isso que a gente precisa dessa crítica aí, gente, para fazer esse trabalho aí. Tá? Que a original mesmo não temos. Quem dera se tivéssemos, né? Se a gente tivesse, boa parte dos nossos problemas estariam resolvidos. Mas é isso. Vamos continuar aqui? Alguma pergunta a mais? Vamos lá que temos uns slides aqui. Eu vou dar um exemplo aqui, olha para vocês verem, né? Deixa eu ver aqui, peraí. É o segundo motivo. O terceiro motivo, gente, é esse aqui, ó, que acaba se interligando ao outro. Existem palavras, assim como no português, né? Existem palavras muito próximas da pronúncia de uma pela outra, até a língua grega do mesmo jeito. Então, veja lá para vocês verem, olha. Apocalipse 1,5 fala: a esse que nos ama e nos lavou dos nossos pecados pelo seu sangue. A Almeida Corrigida fala lavou. A Nova Tradução da Linguagem de hoje fala libertou. As palavras em grego, elas são muito próximas, olha. Lusante, e esse aqui lê-se licante. Duas palavras
que, assim, se a gente for olhar aqui a transliteração, dá só uma diferença de O, né? O para um U. Todos concordam? A pronúncia é Lucent e a outra é Lucent. Imagine um copista falando isso o tempo todo. Lucent, uma frase inteira, Lucent, Lucent. É, isso aí. Esse Lucent e Licent. Então, são palavras que o lavou é Lucent e o libertou é Licent. Que nós vamos ver em diferentes manuscritos. E aí, o que complica? É que se, olha o texto, a esse que nos ama e nos lavou dos nossos pecados. A tradução libertou, ela cabe ali? Cabe, né? Porque se fosse assim, aquele que nos ama e nos enterrou, se o verbo fosse enterrar, aí estava descartado. Estava descartado. Não era. A tradução ia ser essa. Lavou, né? Mas ali não enterrou não, é libertou. Então as duas palavras cabem, né? Muito bem. O que o crítico textual faz? Ele procura descobrir qual palavrinha que seria a palavra original. Agora, vocês concordam comigo que as palavras são muito próximas uma da outra? E aí, gente, torna-se, honestamente, assim, praticamente impossível alguém não confundir, copiando um texto, ouvindo, não dá mesmo. Tá? Então, aí vai ter essas diferenças mesmo, de um manuscrito para o outro, e as versões, né, um tradutor pode consultar um manuscrito, e esse manuscrito falou Lucent, e outro manuscrito falou Licent, e aí ter essa diferença. Claro, né, um tradutor responsável, ele opta, né, ele sabe de uma palavra e outra, ele opta, ele sabe que o sentido não está sendo prejudicado. No final, aquele que nos ama, ele nos lava dos nossos pecados e nos liberta. Alguém aqui tem dúvida disso? Que libertar e lavar, naquele caso ali, são palavras praticamente sinônimas? Lavar pecados e libertar é a mesma coisa para nós, na nossa língua. Então, gente, agora, essas coisas, elas existem. Por isso que há diferenças de tradução. Você vai encontrar uma palavrinha ou outra, por causa dessas diferenças. O tradutor, ele opta em usar um manuscrito e não usar o outro. Ele opta em fazer isso. Tá? Quando você tem uma variação, que é uma variação assim, muito distante, igual eu citei, enterrar, aí não, não, esse cara aqui, não, essa cópia não está muito legal, ela não é legítima. João não podia ter escrito aquele que nos ama e nos não faz sentido, né? Mas aí ela é uma questão do lavar aí e do libertar, não traz para nós prejuízo algum. Falando em prejuízo, deixa eu logo esclarecer. Quando a gente fala de variações nos manuscritos bíblicos, e elas existem, especialmente no Novo Testamento, elas existem muitas, mas muitas variações, nenhuma dessas variações prejudicam a mensagem do Evangelho nas Escrituras. Isso aí já foi mais do que constatado e provado. Então, ora você tem manuscrito que fala o Senhor Jesus Cristo, e ora você tem manuscrito que fala Jesus Cristo o Senhor. É muito engraçado. Chega a ser engraçado assim. Você consulta o manuscrito e fala o Senhor Jesus Cristo. O outro fala Jesus Cristo o Senhor. Às vezes, diferenças como essa aí, né, de palavras. Mas essas diferenças, quando você compara os textos entre si, você não vê, a mensagem não sai prejudicada. Nenhuma só doutrina bíblica sequer, viu, gente, sai prejudicada. De modo que o que chega até vocês, o que chega até nós, leitores, é exatamente aquilo que está sendo transmitido ali. A gente não perde com essas variantes, é chamado de variantes. Essas variações, elas não prejudicam o texto bíblico. Tá? Eu posso, honestamente, praticamente garantir isso. Porque é o que a gente tem visto com pessoas que pesquisam o texto bíblico, o que eu tenho visto durante esse tempo meu aí de pesquisa bíblica, lendo manuscritos, códices, né? Eu gosto dessas comparações, eu gosto dessas diferenças, mas isso não prejudica a mensagem do Evangelho. Na sua Bíblia, ela consegue comunicar a palavra de Deus plenamente
como você espera. E a prova disso é que ninguém aqui se converteu lendo manuscrito grego. Todo mundo se converteu lendo o Novo Testamento numa tradução. E Deus usou o Novo Testamento na tradução para falar conosco. Isso é prova de que, né, o texto bíblico, Deus usa o texto bíblico na sua forma, na sua tradução. Não sei se vocês sabem, mas os árabes, eles não gostam de tradução, eles não usam tradução. O muçulmano, o ortodoxo, para ele, não pode, o texto sagrado não pode ser traduzido. Porque todo tradutor é um traidor. Eles não gostam, né? Mas aí já é uma questão de fé mesmo, de dogma. O fato é que nossa vida tem sido mudada lendo tradução e isso não prejudica em nada a mensagem do Evangelho, de forma alguma. Mas é importante que a gente saiba que essas variações existem. Está quase acabando, gente? O Antigo Testamento, escrito em hebraico e aramaico, não apresenta muitos manuscritos como o Novo Testamento, mas apresenta alguns. Mas a língua hebraica apresenta muitas ambiguidades que dificultam a tradução. Aí, gente, é um problema da língua mesmo. Tá? Não tem jeito de a gente fugir disso, não. O que é uma ambiguidade? Se eu falar com vocês assim, eu falo assim, Josilaine, perdão, Suzilane, você tem manga, né? Você tem manga, né? Se eu disser para você tem manga, pode passar muita coisa na sua cabeça. Você vai lembrar do pé de manga que você tem na sua casa, você vai lembrar da manga da camisa do Leonardo, né? E você vai lembrar da sua blusa aí. Você está falando que minha blusa não tem manga, né? A palavra, você quer uma palavra mais com vários sentidos do que a palavra manga, né? Isso que é o que a gente chama de ambiguidade. É quando um termo ele tem 2, 3 sentidos. Isso acontece na nossa língua. A manga é um exemplo clássico, né? É uma palavra que, se você não situar ela dentro de um contexto, você nunca vai saber o que ela significa. A minha pergunta você não entendeu. Aí, se eu disser, Suzilane, você tem blusas sem manga? Ah, agora eu te entendi. Você não está falando da fruta. Você não está falando da manga da camisa, não. Você está falando da minha manga aqui. Entendi. Alguém lembra de uma outra palavra aí? Que seja uma palavra assim? Fala, Gabriel. Sim? Como? Um mamão tem quantos dedos? Rapaz, outra coisa aí. Boa, um mamão tem quantos dedos? Mamão não tem dedo não, mas mão tem. Então, gente, se eu estivesse copiando um manuscrito aqui e eu estivesse dependendo do Gabriel para... Vocês perceberam a gravidade do problema, né? Eu ia colocar um mamão, M-A-M-A-M-A-T-U-O, tem quantos dedos? E quando vocês fossem ler, não, peraí, isso aqui não pode ser um mamão, tem quantos? Um mamão não tem dedo. O copista aqui, ele colocou depois ele colocou mão. Está vendo o que é? Ouvido? É complicado. Mas é isso mesmo, né? A gente tem essa questão das ambiguidades aí que a língua ela tem isso. E o hebraico tem demais. Aqui, não precisa nem... Vocês podem ter certeza disso. Cansa a gente, inclusive. Porque quando você acha que o sentido da palavra é você está lendo, aí você... Peraí, eu conheci sentido aqui. Não, aqui ele quis dizer outra coisa. Eu fiz um exemplo para a gente ver aqui, olha para vocês verem. Olha, Provérbios 8, 22. Eu gosto desse texto aqui para mostrar essas diferenças. Fala assim, o Senhor Deus me criou, a sabedoria falando, o Senhor Deus me criou, antes de tudo, antes das suas obras mais antigas. A palavra aqui, criar. A Almeida Revista Atualizada traduziu, o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. A ARC, Almeida Revista Corrigida, fala, o Senhor me possuiu, e a outra também fala, o Senhor me possuiu. Então nós temos, Jeová me possuiu, nós temos possuiu, possuía e criou. A pergunta que eu faço, possuir e criar é a mesma coisa para nós? Não. Aline, possuir e criar é a mesma coisa para você? Então tá. Vamos ver aqui um negócio aqui. Aqui, A palavra, gente, que é traduzida por criar e possuir, ainda tem outros significados. Para tristeza nossa, assim, de leitores da língua portuguesa. Olha lá.
A palavra essa aqui, a palavrinha hebraica, lê-se caná, tem os sentidos de adquirir, possuir, criar e produzir. A pergunta que eu faço, produzir tem alguma coisa a ver com adquirir? Nada a ver. Para nós não tem nada. Mas e para um falante da língua hebraica antiga? Ele vai usar caná para criar, caná para produzir, para possuir e para adquirir. Inclusive, quando Eva fala, né, adquirir do Senhor um varão, ó, você vê, adquirir um Senhor do varão, no início do Gênesis ali, né, Eva fala, adquirir, e deu nome, é essa palavra que aparece. Toda. Então, é ambiguidade, né? É uma língua... O texto do Antigo Testamento, todo ele escrito em hebraico, ele tem aproximadamente 8.000 palavras só. Dessas 8.000 palavras, 2.000 só aparecem uma vez. Olha a dificuldade de você saber o sentido disso. Uma vez só que ela aparece. E como é que você traduz? Você não tem outra para comparar. É muito difícil. Não é tarefa fácil, não. Inclusive, eu falei isso aqui na frente, deixa eu ver. Aqui, ó, deixa eu colocar aqui. Ó. Não, esse aqui não. Não, eu acabei... Pensei que eu tinha falado. Falei não. Então, gente, é muito difícil isso aqui. E aí vai ter tradução. Vocês viram que tem tradutor que traduziu possuir. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O texto ali está falando da sabedoria. É a sabedoria que está falando ali, Letícia. O Senhor me criou desde o princípio, Fatinha. O Senhor me possuía. Gente, deixa eu fazer uma pergunta técnica para vocês. Pode, Jairo, Deus criar a sabedoria? Aí, você diz, pode. Pode, Douglas? Deus pode criar a sabedoria? Pode. Mas aí eu te pergunto, se Deus cria sabedoria... Não, o texto está falando, quem está falando ali é a sabedoria, gente. O Senhor me criou. Pode ler o capítulo 8, vocês vão ver que é uma personificação da sabedoria. A sabedoria é uma mulher que chega na rua e grita. É uma personificação. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte, se Deus cria sabedoria, com qual sabedoria Ele cria sabedoria? Aí você vai dizer, não, a sabedoria dele. Então Ele não criou sabedoria. Então, qual sabedoria? A dificuldade, é um problema lógico aí, né? Então, o tradutor vai pensar assim, não, a melhor palavra aqui é possuir. O Senhor me possuiu desde o princípio. Por quê? Porque a sabedoria é eterna. É um atributo de Deus, ela é eterna quanto o próprio Deus. Ela não foi criada. Mas aí o tradutor vai olhar, não, mas essa sabedoria aqui é que sabedoria? Que sabedoria que é? É sabedoria humana, é sabedoria do Paulo Paiva, é sabedoria do... Você tem? De que sabedoria é essa? Não, a palavra criar aqui é a sabedoria de Salomão, Valtair. Quem criou? Foi Deus, não é verdade? Vocês entenderam a questão da tradução? Então, se é criar, se é possuir, nós não vamos ter problema com isso, né? O fato é que Deus, ele tem sabedoria, que Salomão também tinha sabedoria, né? Então, é a questão aqui que está em jogo, né? Esse texto aqui, ó, olha, outro motivo aqui de ambiguidade. Esse texto aqui todo mundo conhece, ó, Gênesis 6:6. Olha aqui comigo a tradução Almeida Revista Atualizada. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. A pergunta que eu faço, Deus se arrepende? Não, mas a Bíblia falou que arrepende. Não. Falou ali, ó, eu li, ó, então se arrependeu. Deus se arrepende disso? Números 23 vai dizer que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aí, gente? Alguém que ousa dizer que Deus se arrependeu de alguma coisa? Mas o texto falou ali que ele arrependeu. E como é que nós vamos trabalhar isso? Letícia, mas está falando na Bíblia que você lê. É a Bíblia oficial da presbiteriana. É, Paulo? Você já questionou, né? Está falando para te escandalizar ainda mais. É o texto oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil que está falando arrependeu-se. Você acabou de falar comigo que Deus se arrepende. E aí, gente?
Como é que você resolve isso? De várias formas. Mas um dos motivos, a nova tradução da linguagem de hoje tentou resolver. Olha lá como é que ela traduziu. Ó, Letícia, você vai respirar aliviado, você vai gostar. Ó. Olha lá, ó. Ficou muito triste por haver feito seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado. Como é que ele traduziu, Gueguê? Arrependimento, Richardson. Como? Tristeza. Alguém que se arrepende, Aline, fica triste? Eu nunca vi alguém arrependido sorrindo. Nossa, eu estou arrependido. Eu estou arrependido dos meus pecados, pastor. Pastor, vem cá pegar. Já viu? Nunca. Tristeza é algo que acompanha o quê? O arrependimento. Aí quando as pessoas me perguntam se há conflito nesse texto com o texto de Números, que fala Deus não é homem para que minta, nem filho homem que se arrepende, eu falo, não, meu irmão, não tem conflito nenhum. O problema é o seguinte, é que a língua hebraica é uma língua ambígua. A língua ela tem uma palavra com mais de um sentido. O sentido de Gênesis 6 é envolver o coração, é entristecer-se profundamente. É um coração que estava agradado de um homem bom, de um homem que não tinha pecado, de um homem que só fazia a coisa certa, e de repente o homem peca, e no capítulo 6, uma maldade generalizada toma conta da terra, e aí o que Deus fica? Sorrindo? Não, a decepção... vamos ficar com tristeza mesmo. Não. E detalhe, Jairo, não é uma falha de tradução. De uma contradição. Honestamente, se eu fosse traduzir esse texto, eu traduziria como arrependeu também. Porque eu opto por uma tradução formal sempre. E aí, quando você tem uma tradução formal, repousa-se sobre os ministros da igreja esse entendimento e passar para a igreja. Explicar isso. Os oficiais da igreja eles têm que estar munidos disso. Então, qualquer instituto bíblico, ele tem que passar isso para a igreja, eles têm que ensinar isso. Você entende? A gente tem que... Imagine se você nunca soubesse desse conflito. Você saberia que a língua hebraica ela é polissêmica, você não estaria munido dessas informações. Então, eu creio que é bom que o fiel que ele saiba disso. Igual a gente está tendo acesso aqui a tanta informação, né? Privilegiada, assim, né? Falo privilegiado porque informações que eu sei que vocês não ouvem assim, na esquina. Então, por isso que eu traduziria também como arrepender. Essa palavra, gente, a maior parte das vezes que ela aparece é como arrependimento mesmo. Não tem jeito, não. Aí, no caso de Deus, claro, fica claro, inclusive pelo contexto, você lê o contexto, fica claro que a questão aqui é sentimento. Mas quem tem que fazer isso? É nós, a igreja que tem que ensinar. Tem que chegar para o pecador e explicar para ele. Né? Essas questões. Eu ainda ficaria com a tradução de arrependeu-se mesmo. Então, o arrependeu significa? Muita tristeza. Tristeza profunda de Deus. O que o texto quis dizer é que Deus ficou profundamente triste. Não que Deus pensou, ai meu Deus, por que eu fui fazer esse homem maldito? Não, eu não digo, se eu pudesse voltar, eu teria... Não, Deus não pensou isso. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria... Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Noé não zombou de Deus, mas ele riu, né? Riu. Mas Sara também riu, né? O povo ri mesmo. Então, vamos lá. Esse que eu já falei. Cadê o quarto motivo, né? Arrepender o Senhor, eu já falei. Então, aqui ficou tranquilo, né, gente? Arrependimento de Deus aqui ficou tranquilo. E eu nem citei um texto de Números aqui, né? Números 23. Pode falar, João. Gostei da sua pergunta, João. Ô, João, não, aí é o seguinte, a pergunta que eu achei que você fosse fazer é o seguinte, a palavra que aparece em Números 23, que fala que o Senhor não é homem para que minta, nem filho que homem para se arrependa, com essa palavra que é a mesma? É exatamente a mesma, não dá para fugir disso não, a palavra é a mesma. Agora, João, essa palavra é uma possível palavra para tristeza, mas tem outras também, mais específicas assim. Hein? Não. Gente, isso é outra característica do hebraico. Tá? Eu vou dar só um outro exemplo para vocês aqui que não está aqui. Estava falando com quem esses dias? A ideia de Sheol, inferno. Foi a Camila, né, Camila? Eu falei com você. Sheol, às vezes é traduzido nas nossas Bíblias como sepultura. Sepultura.
Mas existe palavra específica para sepultura no hebraico bíblico. Mas às vezes o tradutor traduziu para sepultura. Então, olha para você ver. Aí, João, olha, você tem uma palavra específica para sepultura, mas você tem uma palavra que algumas vezes o contexto vai te exigir que você se traduza por sepultura. Mas é um caso, né, que o contexto muitas vezes vai exigir essa tradução para que o entendimento do leitor final chegue a isso. Mas é uma outra palavra extremamente ambígua. Ela até assim, traduz por abismo, sepultura, cova, morada dos mortos, é a mais comum. Inclusive, quando Jonas estava lá no ventre do peixe, ele fala do ventre do abismo. A Almeida vai traduzir no ventre do inferno. A palavra é Sheol. Então, veja como que a questão ela é ambígua. Então, isso, gente, é uma característica da língua. Isso não tem como a gente fugir disso. Não é, Paulo. Não é um descuido. Aliás, eu acho mais problemática a tradução inferno. Oi? Paulo, mas olha para você ver. Não, vamos imaginar. Jonas está no ventre da baleia. Vou botar aí. O ventre da baleia. Aí, nós estamos lendo no Jonas. Aí Jonas fala assim, do ventre do inferno clamei ao Senhor. O que vocês vão imaginar? Jonas estava no inferno? Tinha fogo lá? Estava muito quente. Estava quente demais lá. Então, eu não traduziria por inferno, porque quando você fala inferno no Brasil, nas nossas mentalidades, você imagina o quê? Uma coisa, o estado intermediário dos mortos, o Hades, e você imagina o fim, o lago de fogo de Apocalipse. Né? Então, assim, você pensa nisso. Eu não traduziria por inferno, mas o tradutor, Paulo, às vezes, o que ele faz? Ele padroniza, sabe? Vou traduzir Sheol aqui por inferno, e traduz em vários lugares. E não podia. Falta de cuidar dele. É por isso que eu falei que o tradutor, às vezes, ele é um traidor. Ele trai mesmo. Uhum. Entendi. O Elias, você acabou assim ajudando e respondendo em parte o problema disso. Porque o tradutor ele opta em ser formal, e aí ele segue a linha formal. E não quero dinâmica. Não quero equivalência dinâmica, não, vou só no formal. Só que, olha para você ver, essa questão, ela é mais do que uma questão de tradução. A questão do Sheol. É uma questão também, muitas vezes, diríamos assim, de sensibilidade mesmo, sabe? Eu te entendi, eu creio que você acerta quando você diz que foi a filosofia do tradutor que usou para traduzir como formal e por isso ele traduziu o Sheol sempre. Mas o formal cabe outras traduções, cabe outras traduções, sabe? Então, aí eu fico assim, eu creio que a melhor coisa seria realmente preocupar-se, levar em conta a questão da língua mesmo. Você quer ver um outro problema, gente? Assim, que tem o nome de Deus na Bíblia. O Senhor é um nome de Deus. Isso aqui dá um estudo, não vou falar disso. Tem Bíblia que traz Senhor e Jeová. Aí Testemunho de Jeová me faz uma confusão com isso. Você precisa de ver. Porque aqui falou Jeová, ó. Aí, ó, tradutor, aqui, ó, por que falou Jeová aqui que não falou aqui? Mas o que o tradutor faz? Ele vai tentar mostrar que há vários nomes de Deus no texto bíblico. Só que isso cria um problema enorme na cabeça da gente. Mas, peraí, Jeová, Senhor, Javé, Yavé, que tanto de nome é esse? Aí o que ele faz? Põe tudo Senhor. Traduz tudo com Senhor. É o mesmo Deus? É a mesma pessoa? Tá bom. Honestamente, eu faria isso. Eu faria isso. Para evitar problema. Mas então, depende muito, é isso mesmo, da filosofia de tradução mesmo. Né? Cada tradutor ele é refém da sua época também, ele é refém do seu tempo. Né? Não dá para... Acaba ficando nessa aí da tradução formal mesmo. Português.
Eu até creio que não, sabe? Eu não sou especialista em nenhuma das duas línguas, mas eu creio que não tem tanto, né? Tem? Tem, Camila? Português tem mais do que o dobro do que o inglês. A Camila falou ali, ela... Entendi. É verdade. É mais um problema da nossa língua também, né? Nós temos que entender que nós somos uma família de Deus. Sim. Todo o universo, todo o planeta é uma família de Deus. Quando eu vi aquele texto lá, então arrependeu-se o Senhor ter feito como eu assustei. Então, depois eu ouvi várias pessoas comentando sobre isso. Eu entendi o seguinte: eu creio que a forma que eu entendi de Deus me abonar da maneira que eu estou pensando. Nós somos uma família de Deus e nós somos, a palavra de Deus fala, Deus pelejou muito com Noé. Deus com Noé não pelejou, não. Noé teve as passagens dele também, meia de Miguel lá, ele escorregou também, mas a peleja de Deus com a sua família já vem desde o princípio do mundo. Peleja. Às vezes você fala assim, você tem seu filho lá, a pessoa pergunta assim, como é que ele está nesse ano? Ele está pelejando lá. Eu estou pelejando com ele também, viu? Quer dizer, a palavra peleja é que você está sempre buscando. Eu creio que assim, porque Noé, quando Deus falou que se arrepende, eu entendi o seguinte, que Noé falou assim, porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e... Não, mas, Toninho, mas esse aí não é de Noé, não. Esse aí não é de Noé, não. Esse aí é do homem, é de todos os homens. Esse aí não foi de Noé, não. Noé entra depois da história aí. Primeiro, quando fala que se arrependeu, não foi de ter feito o homem sobre a face da terra. Não está falando só de Noé, não. Está falando de todos os homens. Tá? Pois é, mas aqui é que Noé acrescentou que achou graça diante do Senhor. Achou. Sabendo da peleja que Deus está por isso que é correto, achou graça que Deus está com a peleja com o homem desde o princípio do mundo. E domingo, você pregou aqui, são coisas encobertas, que pertencem ao nosso Deus. Você pregou aqui que são coisas encobertas, eu falo isso porque Abraão, se você for analisar bem... Mas você vai cair o estudo, você colocou a minha pregação de domingo aqui? Um cara corta a lenha para queimar o menino, o holocausto era queimar o menino, essas são coisas assim. Você não precisa de você querer estar nos méritos de Deus, querer saber, perguntar falando de tal. Não, se o senhor sabe mais do que já deve. Eu não concordo com essa resposta que a pessoa está, Deus ficou emudecido. Não, eu quero saber mais aprofundadamente. Não tem necessidade, porque as coisas encobertas não nos pertencem. Porque esse Concordo. caso aí do domingo que você falou, eu sei também que eu já estava vendo na Bíblia, não justifica. Você fala assim, mas Deus dá um filho da promessa. O menino era um grande. Para depois o pai ter que queimar ele. Ainda bem que era só uma prova, né, Tony? Foi só uma prova de Deus, não era... Aí Deus brincou depois, não, calma, é mentirinha, estou brincando. Que nós não sabemos. Mas o caso que você falou de Isaac e Abraão, ele tinha um valor para nós hoje também, né? Demonstrar Cristo, né? Aquele menino subir na montanha ali com um fardo de lenha, o Baltair falou a palavra lá, ele tipificava, né? O menino subir na montanha era quem subir na montanha com a cruz. Né? O pai que se oferece o filho é quem? Esse texto tem um valor, o Baltair falou a palavra ali, ó, tipológica, né, Baltair? Né, o Paulo Paiva? Tipologia. Isso aí não deu para falar no domingo, porque a hora estava acabando. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui, irmãos. Então, a última coisa que eu vou falar, eu sei que vocês já estão até cansados, né? Podem até acabar aqui. O último motivo é o seguinte, gente. Tem algumas vezes que os tradutores, algumas palavras têm o significado incerto. É isso mesmo, você entendeu? Tem palavras em hebraico que não têm o significado. A gente coça a cabeça, consulta o dicionário, pesquisa, o povo, e esses pesquisadores de 50 anos aí de Bíblia e tudo, não sabe o sentido exato da palavra. Eu trouxe um exemplo aqui, mostrar para vocês. Então, por isso, alguns tradutores optam em usar outras palavras de traduções como a Septuaginta. Deixa eu falar o que é a Septuaginta. Septuaginta foi um texto, quando ainda não existia o Novo Testamento, só existia o Antigo Testamento,
A Septuaginta foi a primeira tradução para o grego, feita 3 séculos antes de Jesus, só do Antigo Testamento. Então, os judeus que falavam a língua grega pegaram o texto hebraico e traduziram para o texto grego. 3 séculos antes de Jesus. A Septuaginta é um texto tão importante para nós, para vocês terem ideia de tanta relevância, que Paulo cita a Septuaginta. O autor de Hebreus cita a Septuaginta. É um texto muito citado no Novo Testamento. E por que a gente sabe isso? Porque a gente compara e vê que é da Septuaginta. Então, fala, Douglas. Boa pergunta, Douglas. Paulo Pablo já balançou a cabeça aqui e falou que não. Com certeza não. A Septuaginta também não foi preservada. 3 séculos antes de Jesus, né, Douglas? Não dá para dizer, né? Com certeza não foi. Temos cópias dela. Mas é um texto, gente, altamente relevante. Tá? Nenhum tradutor do mundo ousa, ao traduzir o texto bíblico do hebraico, ousa deixar a Septuaginta de lado. É um texto que tem uma autoridade, João, muito grande. Fala muito. Então, se eu consultou o texto hebraico, não entendeu, você vai na Septuaginta. Septuaginta colocou isso aqui. Porque os tradutores da Septuaginta, eles não leram o texto que você está lendo. Eles leram manuscritos da época deles, né? Então, eu dei só um exemplo ali, que também está em Gênesis. Olha lá, Gênesis 6:4. Fala assim: e haviam os nefilins na terra, e haviam os gigantes na terra. Tem tradutor que quando ele pega essas palavras que não têm sentido, e ele só... O que ele faz? Ele só translitera elas. O que é transliterar? É colocar em uma língua a pronúncia da outra. Basicamente é isso. É transpor uma língua para outra usando os caracteres daquela língua. Então, você pega, por exemplo, isso aqui que é um texto hebraico, né, uma escrita hebraica, e usa letras do português para transportar a pronúncia disso aqui. Ó. Então, quando você lê aqui, você lê Hanefilim. E aqui são os nefilins. Então, aqui poderia, inclusive, ser traduzido como os nefilins. Né? Um antigo artigo. Mas é nefilim. Então, a transliteração é isso. Tem tradutor que faz isso o tempo todo. Ele prefere, como ele não sabe o significado, ele fala assim, eu não vou traduzir. Aline, eu não vou traduzir. Eu não vou trair, mas também ninguém vai entender, né? Pode falar, Nil. No hebraico é da direita para a esquerda que é ali? Você percebeu rápido, hein? É da direita para a esquerda. É da direita para a esquerda, gente. Aqui, ó. Hebraico não se lê da esquerda para a direita, se lê da direita para a esquerda. É aqui, ó. Você começa do início aqui e vai para a direita para a esquerda. Essa palavra aqui é Hanefilim, que é o Ha, que é por causa do artigo. Eu não tirei na hora de copiar. Mas aí a palavra mesmo é só essa aqui, ó. Desconsiderem isso aqui, ó. Desconsiderem isso. O nefilim mesmo é só isso aqui. Desculpa, eu não tirei. É nefilim. Então, a transliteração é isso. É quando você pega uma palavra e passa para uma outra língua usando as letras daquela palavra. Você quer ver outra palavra que a gente translitera? Ágape. Filéu. Me ajuda aí, Douglas. Lembra aí de algumas? Koinonia. Tudo grego. Outra palavra aqui, né? Adonai, hebraica. Você não existe palavra Adonai, né? no português. Mas essas palavras assim, gente, isso é transliteração, né? É transpor para outra língua. Essa palavra aqui, ó. Então, o que acontece? Ó? Havia gigantes. Olha como é que Aí, no texto hebraico, ele chama lá, ele fala, havia nefilins. A Septuaginta, como é que ela traduz? Haviam gigantes. Essa palavra aqui em grego quer dizer gigantes. Havia gigantes aqui. E aí, Letícia, você pensa assim, poxa, quando você vai no dicionário e vê o significado da palavra nefilim, não existe significado para ela. Mas você vai na Septuaginta e vê gigante. Aí o que as traduções fazem? O que os tradutores fazem? Eles traduzem. Olha lá. A nova tradução na linguagem de hoje, gente, traduziu, olha, havia gigantes na terra. Ao meio da revista atualizada, havia naquele tempo gigantes. Havia naqueles dias gigantes. Cadê o texto Eu comi o texto aqui, o texto dos nefilins. Alguém tem nova tradução na linguagem de hoje aí? Pode abrir a nova tradução que vai estar lá. E havia nefilins na terra. Deixa eu ver aqui, João. Acho que eu tenho enganado mesmo.
Não tem Nefilim, não. Cadê? Tem? Projeta para nós, Douglas. Nefilins, não é? Nefilins na terra. Douglas vai postar para nós lá. A NVI fala Nefilim. Porque os tradutores pensaram assim, não vou pôr gigante, porque o texto hebraico vai falar Nefilim, eu prefiro não sugerir. Porque o tradutor, o que ele pensa? Ele pensa assim, peraí. NVI. Como, Paulo? Ele não deu sentido. Muito bem. Ele não deu sentido. Fala Nefilim qual, Jair? NVI, né? Então, o que acontece, gente? Os gigantes aí, ó, o Douglas postou aí, ó. Aí, ó, não contei mentira de vocês, não. Havia naqueles dias havia nefilins. Nefilins. No hebraico, o que quer dizer nefilim? Ninguém sabe. Na palavra. Tem tanta especulação, do verbo na fala, caiu, aí é uma confusão danada. Mas exatamente, ninguém sabe. Os grandes eruditos do hebraico bíblico vão dizer que não é significado incerto. Mas a Septuaginta traduziu como gigantes. E aí, alguns tradutores vão traduzir como gigantes a nossa Bíblia. E aí é por isso que vai ter diferença de uma Bíblia para outra. Vocês conseguiram perceber, gente? Por isso que você vai ler em uma Nefilim e vai ler em outra gigante. Que um tradutor usou o texto hebraico e outro tradutor usou o texto grego, usando a Septuaginta. Aí você me pergunta, ele poderia ter usado a Septuaginta? Claro que poderia. É um texto de muito peso, de muita autoridade, um texto extremamente relevante. O texto acabou ajudando aí. E, honestamente, eu acho que os nefilins eram gigantes, sim. Pelo que eu já pesquisei do tema, pelo que eu já estudei, eu acho que eram, sim. Eram seres com tamanho avantajado. Qual é o problema de traduzir como gigante? Traduz também. Não tem problema não, pode traduzir como gigante. Um tradutor foi ultraconservador, formal, né? E outro tradutor foi um pouquinho mais dinâmico, né? Ele foi dinâmico aí em manter o significado da palavra. Quem fica sabendo, Renato, você pesquisou a altura deles mais ou menos? Não, isso é especulação, Tony. Isso aí, gente, isso é negócio de nefilim, isso já pura para um campo... a não ser que a gente tenha uma evidência da arqueologia, aí é outra conversa. Se a gente não tem, é pura especulação, então não vamos mexer com isso. Aliás, quando o assunto é Bíblia, né, o que mais tem aí é especulação. Gente, então, o que eu tinha para passar é isso. Tem muitas coisas mais que poderiam ser ditas aqui, mas, ó, para você ver, já são 9h10, né, e também eu não vim preparado para falar. Mas o tema é isso mesmo, né? Vocês acharam difícil?